Olá, seja bem-vindo ao dia 285 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso, estamos caminhando para ler a Bíblia todo um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 15, iremos ler 2 Colossenses, no capítulo 2, iremos ler o profeta Ezequiel, no capítulo 45, iremos a Salmo 99, em Salmo 100 e finalizando em Salmo 101. Aqui, em 1 Reis, no capítulo 15, nós vamos ver sobre alguns reinados de alguns reis sobre Judá e sobre Israel. Nós vamos ver sobre o reinado de Abias, que foi rei de Judá. Nós vamos ver o reinado do rei Asa, que foi rei de Judá. Nós vamos também ler o reinado de Nadab, que foi rei em Israel. E também, finalizando lá um pouquinho no final, nós vamos ler o reinado de Baasa, rei de Israel também. Vamos a essa leitura? Diz assim, 1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor, e fortalecendo Jerusalém, pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país as prostitutas cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa juntou o prata e ouro que havia sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion, neto de Rezion, rei da Síria, que governara em Damasco, com uma mensagem dizendo: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tem com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Ele conquistou Injon, Dan, Abel-Bet, Maaca e todo Quinerete, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi isento. E eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba, em Benjamim, e também Mispa. Os demais acontecimentos do reinado de Asa e todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel.
fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o matou, na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão, dos pertencentes a Jeroboão, não deixou ninguém vivo, destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, a Silonita Aias. O Silonita Aias. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Vamos agora ao Novo Testamento. Nós vamos hoje fazer a leitura de Colossenses, no capítulo 2. Aqui em Colossenses, no capítulo 2, Paulo ele vai continuar falando do trabalho que ele tinha feito pela igreja. Ele também vai falar que as pessoas eram livres do legalismo por meio de Cristo Jesus. Vamos a essa leitura, que está lá em Colossenses, no capítulo 2. Diz assim: quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que pareçam convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam de Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês recebem a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que não nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes às autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou como a relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir à realidade. Porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos juntas, encontra o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem à regra: não manuseie, não prove, não toque.
Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos agora ao livro do profeta Ezequiel. Hoje, no profeta Ezequiel, nós faremos a leitura do capítulo 45, onde o profeta Ezequiel ele vai falar das divisões da terra e ele também vai falar das ofertas e dias sagrados. Vamos a essa leitura do profeta Ezequiel no capítulo 45? Diz assim, Ezequiel 45. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra, com 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 245 metros de lado servirá para o santuário e 25 metros ao redor ao terreno aberto, no distrito sagrado. Separe um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção sagrada da terra para o sacerdote, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da terra, vocês darão uma área de 2,5 km de largura e 2,5 km de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste, em direção ao oeste, e no lado leste, em direção a leste, indo desde as fronteiras do ocidente até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será a sua propriedade em Israel. E os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano, o Senhor. Vocês já foram longe demais. Ó príncipes de Israel, abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é meu, do meu povo. Palavra do soberano, Senhor. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. Arroba e pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril e o barril deve ser a medida padrão para os bois. O peso padrão deve ser de 12 gramas, 20 pesos mais 25 pesos mais 15 pesos equivalente a 720 gramas. Esta é a oferta sagrada que vocês apresentarão. 1 cesto de arroba de cada barril de trigo e 1 cesto de arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste em 10 potes ou um barril, pois 10 potes equivalem a um barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 ovelhas de pastagem bem regada de Israel. Tudo será usado para a oferta de cereal, os holocaustos e as ofertas da comunhão, para fazer propiciação pelo povo. Palavra do soberano, o Senhor. Todo o povo da terra participará nesta oferta sagrada, para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal, as ofertas derramadas, nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas pelo cereal, as ofertas pelos holocaustos e as ofertas de comunhão para fazer propiciação em favor da nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês, você apanhará uma novilha sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e colocará nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interior. Você fará o mesmo no 7º dia do mês, em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção, ou por ignorância. Assim vocês deverão fazer propiciação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa,
festa de 7 dias, no qual vocês comerão pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho sem favor de si mesmo e de todo o povo da terra, como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, como holocausto ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado. E ele fornecerá como oferta de cereal uma arroba para cada novilho e uma arroba para cada carneiro, com 1 galão de azeite para cada arroba. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e de azeite. Vamos à nossa última leitura de hoje? A nossa última leitura de hoje, nós faremos a leitura de Salmo 99, Salmo 100 e finalizaremos em Salmo 101. Esses salmos são direcionados a canções de louvores ao Senhor. O Salmo 99 vai falar sobre como o Senhor reina sobre as nações. O Salmo 100, que é bem conhecido, ele vai falar para nós aclamarmos ao Senhor e prestar culto com alegria para Ele. E também no Salmo 101, vai falar que o Senhor, ele é aquele que está com os olhos e observa os fiéis da terra. Vamos a essas leituras. Salmo 99. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra, grande é o Senhor. Em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo, poderoso Rei, amigo da justiça. Estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. E eles clamavam pelo Senhor, e eles respondiam. Falavam-lhe das colunas de nuvem, e eles obedeciam os seus mandamentos e os seus decretos que ele lhe dava. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se, voltado para o teu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Salmo 100. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seu átrios com louvor. Deem-lhe graça e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 101. Cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar o que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhosos. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. Eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. E quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não prevalecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra e eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornaremos amanhã com mais um dia da nossa